Aula 9, ação civil pública. Vocês já tiveram isso lá no processo ou na prática? Falaram sobre ação civil pública? Ainda não, prof. A gente vai fazer, eu acho que a próxima peça, ou a próxima, depois da próxima vai ser ação civil pública. Olha aí que bom. Vamos fazer primeiro aqui e vocês aproveitam lá, né? Ou faz lá, a gente aproveita aqui, vamos ver. Até quebra esse galho para vocês, se for o caso. Muito bem, gente. Ação civil pública. Vamos começar com a previsão legal. Constituição Federal, em primeiro lugar, é claro, artigo 129, inciso 3º, são funções institucionais do Ministério Público promover inquérito civil e a, que nos interessa aqui, olha lá, ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, né? E aí também, olha lá, lembrando a Lei 6938, que é a lei que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 14, parágrafo 1º, segunda parte, o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Olha lá a previsão. E a própria lei da ACP, a própria lei da ação civil pública, ela traz lá quais seriam, né, os assuntos tratados ou cabíveis de discussão por meio de ação civil pública. O que chama atenção, claro, era o caput do artigo 1º, da 7347 de 85, regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. Olha lá, responsabilidade civil. Certo? Causados. Meio ambiente. Olha lá os assuntos. Meio ambiente. Consumidor. Bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, que nós falamos que também integra meio ambiente artificial, né? Qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Aí tem os demais, do infração da ordem econômica, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos, patrimônio público e social. Todos os assuntos cabíveis aí de discussão, né, de uma indenização, responsabilidade civil, é claro, envolvendo, então, ou utilizando, né, o instrumento que é a ação civil pública. Ok? Artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se as ações previstas nesse dispositivo, as normas do CPC, olha lá, a lei da ACP, a 7347, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Então, trata lá o CDC também da ação civil pública, fala dos legitimados, no artigo 91, olha lá, os legitimados de que trata o artigo 82, poderão propor em seu nome próprio, e no interesse das vítimas e seus sucessores, ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Olha lá, ação civil pública, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Então, o CDC também traz em seu dispositivo ali as regrinhas da ação civil pública. Olha lá, cabimento, né? Eu citei antes já o dispositivo, aqui já está grifadinho para você estudar depois, né? Os assuntos onde há cabimento de ação indenizatória por meio de ação popular, ação civil pública, falar ação popular, né? Ação civil pública. A gente vai confundindo as bolas, né? Então, como já vimos, artigo 1º, né? Legitimidade ativa. Quem tem legitimidade para propor a ACP? Artigo 5º, Ministério Público, Defensoria Pública, a União, Estados, Distrito Federal, municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e as associações, mas aí tem os requisitos, né? Constituídas há pelo menos um ano e, porque é concomitante aqui os requisitos, né? São concomitantes. Tenha lá entre suas finalidades institucionais os assuntos cabíveis à ação civil pública. Proteção ao patrimônio público social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica,
livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, os assuntos aqui tem que a associação estar ligada a esses temas, obviamente, senão ela não tem essa legitimidade, né? E um ano, pelo menos, ali de Constituição, tá? E aí a gente fala de todas as pessoas e, é claro, com alguns detalhes a serem analisados. O MP obrigatoriamente irá participar. Toda ação civil pública, então, tem o envolvimento do Ministério Público, seja como parte, né? Nós vimos que ele é legitimado para propor, ou então como simplesmente custos legis, né? O MP não é o fiscal da lei, então claro que nas ações civis públicas ele participa dessa forma, né? Ainda que não seja parte. Está lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Olha lá, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, o Ministério Público. O poder público e associações legitimadas poderão habilitar-se como litisconsortes, né, se houver, claro, interesse. Parágrafo 2º do artigo 5º, olha lá, fica facultado ao poder público e às outras associações legitimadas habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes envolvidas ali. E está lá, né, desde que haja pertinência temática. Eu não posso esquecer desse detalhe, principalmente quanto às associações. Não é qualquer associação, né, tem que ter ligação com os temas cabíveis ali, a ACP, tá? Precisa tomar cuidado com isso. Artigo 5º, parágrafo 4º, o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, a constituição de pelo menos um ano, né, que é o requisito analisado, pode ser dispensado nesses casos com relação às associações, tá? Então, eu preciso tomar cuidado com os detalhes. Está lá o requisito do inciso 5º do artigo 5º, a linha A, né, eu posso ter uma situação em que a associação pode ser constituída antes do prazo, né, e ser legitimada aí a propor uma ACP. Órgãos públicos sem personalidade jurídica, o CDC, né, traz a possibilidade, artigo 82, inciso 3º, quando trata das entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, né, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Então, o CDC, veja como a gente tem que colocar todas essas leis, né, em conjunto para analisar uma ação civil pública, né? Veja, não somente nos casos envolvendo um assunto em particular, mas todos aqueles cabíveis a uma ACP, né, eu tenho que considerar a aplicação dessas leis em conjunto, porque tratam de procedimento, tratam, no exemplo analisado agora, né, o tema analisado agora, a legitimidade. Então, sempre esse cuidado, gente, analisar o conjunto, o sistema, né, a palavra é essa, análise sistêmica dos dispositivos legais, né, e isso para qualquer assunto estudado, né, qualquer assunto estudado. Fazendo um parênteses, agora há pouco estava falando para vocês sobre o previdenciário, né, e desculpem falar novamente do assunto, porque é o meu assunto de dia a dia também, mas veja lá, eu falei para vocês a Lei 8.213, Instrução Normativa 77 do INSS, e o Decreto 3048, mais Constituição Federal, mais CPC. Então, eu trabalho no mínimo com 5 dispositivos legais, né, quando vou estudar e vou analisar um pedido envolvendo o direito previdenciário. Então, olha só, não dá para pensar em um só, né? Não dá para falar só a previsão constitucional, não dá para falar só o que o CPC fala sobre procedimento, né? Cada um desses instrumentos normativos, né, e falo assim porque tem uma instrução normativa e um decreto, né, são necessários para analisar cada caso, tá? E aqui também dessa forma. Legitimidade dos sindicatos, né, os sindicatos que têm a característica de associação, né, característica associativa que eu menciono lá embaixo, ó. Legitimidade dos sindicatos para a tutela de interesses transindividuais por meio de ACP. Artigo 8º
3 da Constituição, 3 não, terceiro, né? É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E o artigo 5º da Constituição, que traz lá, né, a característica associativa, né, dessas entidades, né, que são os sindicatos, tá? Analogia ao mandado de segurança coletivo, né, a lei do mandado de segurança coletivo confere legitimidade aos sindicatos, né? Então, por mais que eu não tenha previsão na lei da ação civil pública, né, a gente faz analogia da lei do mandado de segurança, mais uma vez aí análise de mais de um tipo de lei, né, mais de um dispositivo legal para tratar sobre o tema. Observação: deverá haver pertinência temática, porque se eu estou falando de associação, volta no que a gente falou anteriormente, né? Tem que ter a relação desse sindicato, enfim, daquela atividade associativa com o tema pertinente, né, ou de cabimento de ação civil pública. Os partidos políticos, também é o artigo 5º da Constituição, no inciso 21, ele considera lá a natureza, ou confere natureza associativa aos partidos políticos, e com isso, também com a analogia do mandado de segurança coletivo, né, eu tenho legitimidade, olha lá, aos partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, para a tutela de interesses envoltos à finalidade partidária. Mas, de novo, deverá haver pertinência temática com a finalidade partidária, né, com relação aos direitos difusos, ou interesse dos seus integrantes nos direitos coletivos, tá? Então, eu preciso ter, sempre quando a entidade é uma associação, ou tem uma natureza associativa, né, tem que ter essa pertinência temática para análise de legitimidade ativa para a ação civil pública. As entidades de classe, e aqui eu cito já 2 exemplos, né, o Conselho Regional de Medicina e a OAB, né, que é no nosso caso aí o órgão de classe, também tem essa natureza associativa pelo mesmo artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, a mesma analogia da lei do mandado de segurança coletivo, né, com relação às entidades de classe. Com relação à natureza autárquica, muitas delas são autarquias, né, ou têm natureza autárquica, o que já daria essa possibilidade, né, mas a gente encaixa aqui como a associação. Então, o CRM já é uma autarquia por si só. A OAB, quando a gente estuda lá as pessoas jurídicas, e mesmo quando a gente estuda lá a ética, né, quando analisa o código de ética, enfim, a gente fala dessa natureza sui generis, né, da OAB, mas que tem lá, né, ainda que especial a sua natureza de autarquia, né? Então também entra nessa questão de legitimada para a ação civil pública, tá? Então, encerrando esses detalhes aí de legitimidade ativa, quem é legitimado passivo, né? Então, contra quem eu posso ajuizar uma ação civil pública? E a regra já está lá em cima: qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, desde que causadora de dano, porque eu estou falando aqui de uma ação indenizatória, olha só, isso aqui ninguém fala, né? Por isso que a gente mencionou lá no artigo da própria ação civil pública, eu estou buscando responsabilidade, né, por dano material ou moral causado. Então, ação indenizatória, ok? Então, independentemente de quem seja, desde que causador de dano, né, pessoa física, jurídica, pública ou privada, já é legitimado passivo da ACP. Entes com legitimação ativa podem ser sujeitos passivos da ACP? Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porém, apenas aqueles vinculados às suas atividades jurídicas. Então, é a questão da atividade própria da entidade, né? E, de novo, lembrando a questão temática. Observação: os membros da classe, grupo ou categoria não podem sofrer os efeitos da ação se não forem incluídos como partes no processo, no polo passivo. Então, por exemplo, se há algum dano a direito coletivo causado pela OAB, por exemplo, né, um direito difuso, é importante que a ação intentada contra a OAB não atinge os advogados, né, para que haja um atingimento,
dos advogados, como a gente menciona aqui, eu tenho que ter aquele advogado ou aqueles advogados que participaram da causação do dano incluídos no polo passivo, para que haja esse atingimento no sentido indenizatório, né, da ação civil pública. Senão, eu estou tratando do órgão associativo, o órgão de classe, dentro desse exemplo citado aqui, tá? Então, são detalhes, né, de atingimento que a gente até já mencionou na parte geral anteriormente, na aula 8, mas que agora a gente tem que aplicar aqui nos casos específicos, tá? Qual é o foro? Qual é o foro? Tem gente que chama de foro, né? Não é foro, é foro. Eles foram, nós voltemos, né? Lembra do eles foram, nós voltemos, que nós lembra do foro aqui, ó. Ó que beleza. Né? Com o perdão da palavra pronunciada errada aqui, mas só uma brincadeira para você lembrar, tá? Foro do local do dano. Olha lá, local do dano. Artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Né? Inclusive, é importante falar em prevenção. Nós temos casos de prevenção aqui. A propositura da ACP prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações intentadas posteriormente, com identidade de objeto ou causa de pedir. Claro, requisitos já estudados em processo civil. Então, inclusive, prevenção. Eu posso ter, dependendo do dano causado, né, e do atingimento, várias ações propostas. Então, é importante que a primeira proposta vai prevenir, né, todas as demais com relação ao foro. O mesmo artigo 2º, parágrafo único, está lá, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo. Para todas as ações, aqui nós repetimos a letra da lei praticamente, né? A gente vai ficando tão lelé que a gente repete o termo. Era só citar o artigo 2º, parágrafo único, ou só deixar o artigo ali, mas enfim. Já foi, né? Ao exemplo lá da prevenção, ação coletiva para a tutela do consumidor. O consumidor ingressa com ação para ressarcimento de danos envoltos em interesse transindividual e individual homogêneo, distribuída para a primeira vara. Posteriormente, o Ministério Público ingressa com a ACP, objetivando a tutela de todos os consumidores vitimados, que é distribuído para a segunda vara. A ACP terá que ser remetida para a primeira vara, olha lá, vez que a ação individual foi despachada em primeiro lugar, seguindo de novo, né, os requisitos já analisados, certo? Tranquilo essa questão de prevenção. Competência. Nós já falamos no sentido geral, agora a gente fala no caso específico da ACP. Segue via de regra os critérios de competência territorial e funcional. Ato lesivo municipal, competência da Justiça Estadual. Ato lesivo da União, competência da Justiça Federal. Então tá lá, interesse da União ou outro ente federal, né, a competência será da Justiça Federal. Exemplo aqui, repasse de verbas federais ao município, ou aos municípios. Se a verba for incorporada ao erário público municipal, né, de novo, olha lá, ato lesivo municipal, a competência é da Justiça Estadual. Caso contrário, né, se eu tiver mesmo assunto, mas não haja essa incorporação ao erário municipal, a competência será da Justiça Estadual, tá? Então, claro que eu vou analisar sempre a questão territorial, a questão funcional. Súmula 208 e 209 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeito à prestação de contas perante órgão federal. Olha lá, o critério não é o prefeito municipal, mas o órgão federal aqui, para ir para a competência da Justiça Federal. Compete à Justiça Estadual processar e julgar desvio, prefeito, né, desculpe, por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Olha lá, quando for municipal, Justiça Estadual. Quando for federal, Justiça Federal, tá? Isso me traz até uma lembrança lá nos primeiros anos, mas não tem justiça municipal, né? Por que é só estadual a justiça, né?
a gente não sabia, estava aprendendo agora, né? Naquele momento, né? Enfim. Então, basicamente, é só lembrar, não tem justiça municipal. Então, se o dano é municipal, vai para estadual. Óbvio, né? Para nós é de boa falar sobre isso, mas, na época, né? Havia essa brincadeira. Um julgado lá, conflito de competência, ex-prefeito acusado de desvio de verbas públicas oriundas de contrato realizado com, olha lá, Caixa Econômica Federal. Controle do Tribunal de Contas da União, TCU, competência da Justiça Federal, aplicação da 208, que a gente já manifestou ali, já analisou, né? Para justificar, então, a competência analisada. Outra aqui, habeas corpus penal, processual penal, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, claro que aqui o assunto é outro, né? Verbas recebidas em razão de convênio já incorporadas à municipalidade, olha lá, competência da Justiça Estadual, né? Incidência súmula 150 e 209, só para mostrar a aplicação da súmula 209. Mas nesse caso mesmo, para a questão de responsabilidade civil, a questão indenizatória, né, vale da mesma forma a súmula já mencionada, tá? Condições da ação, as mesmas de qualquer ação, né? Guarda essa regrinha. E aí, só para lembrar vocês, depois, claro, fiquem à vontade para analisar cada situação. Legitimidade é de causa, né? Apenas os legitimados descritos anteriormente é que podem entrar com a CP. Interesse de agir, nem todos os legitimados terão interesse de agir, apenas aqueles cuja atividade estiver ligada ao objeto ou causa de pedir da ACP, né? A chamada, de novo, pertinência temática. Exemplo, a ACP é ajuizada pela ANAC, questionando dano ambiental levado a efeito por empresa petrolífera. A Agência Nacional de Aviação Civil não tem competência para isso. Olha lá, a legitimidade seria da ANP, né? Obviamente. Então, não há essa pertinência temática, tá? Isso deve ser observado. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido a ser formulado na ACP tem que ser viável juridicamente. Caso contrário, ainda que o réu possa ser penalizado por eventual publicidade enganosa, a ação não poderá contemplar pedido juridicamente impossível. Exemplo ali, uma ação civil pública lastreada de obrigação de fazer, que objetiva obrigar, compelir o fornecedor a vender ao consumidor um terreno em Marte. Aí nós voltamos lá para as causas possíveis e impossíveis das obrigações, né? Tem que ter possibilidade jurídica, senão, né, não precisamos nem dizer que não dá, né? Apesar de para nós hoje isso parecer óbvio, né? É sempre bom analisar e lembrar, porque pode acontecer de cair um caso lá e tem gente que esquece de analisar a possibilidade jurídica, né? Objeto, artigo 3º da ACP. A ACP, a ação civil, desculpe, poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, indenização, né? Ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Olha lá, reparação, pode haver a reparação, ou então eu tenho a indenização propriamente dita, no sentido compensatório, né? Então, aí eu falo em condenação em dinheiro. Agora, se é possível a reparação, obrigação de fazer ou não fazer. Tutela indenizatória, exemplo, condenação do poluidor a indenizar os danos causados ao meio ambiente, em caso de derramamento de petróleo. E tutela específica, ação civil pública para forçar fornecedor a deixar de veicular determinada propaganda enganosa ou abusiva. Olha lá. Então, dá para reparar ainda o dano. Isso, claro que não. Isso aqui não exclui a indenização, né? É para cessar apenas, né, a causação do dano, mas é a possibilidade, né, que existe. Ação civil pública para determinar que montadora faça o recall, né, de veículo por uma determinada falha, também é obrigação de fazer, até porque, ou de não fazer, né, enfim, nos casos aqui, até porque não adianta nada indenizar e o dano continuar sendo causado, né? É isso que a gente tem que lembrar quando eu falo de tutela indenizatória e também de tutela específica aqui da ACP, tá?
Conexão ou continência entre a ação civil pública e as ações individuais. Então, primeira coisa, litispendência, nós não temos em regra essa relação envolvendo a ACP e as ações individuais, né? Artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. As ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Essa é a regra. A única coisa que a gente tem lá são os efeitos da coisa julgada, né? Tem que analisar. Olha lá. Mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, que aluda incisos 2º e 3º do artigo anterior, do 103, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Então, se não participou, né, da ação coletiva, nós não vamos ter o efeito atingido. Eu vou ter depois que individualmente buscar, né, esse atingimento, tá? Então, é importante lembrar da litispendência que já vimos na parte geral. Reunião das ações poderá ocorrer se o autor da ação individual optar por continuar com sua ação. Então, lá nós temos a previsão do 54 do CPC. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Só as normas aí referentes, né, a essas reuniões, né, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Olha lá, ou, né, não precisa ver a acumulação dos dois casos aqui. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, para falar de conexão e para falar de continência, né? O 57, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo, a ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas, então também para evitar o prejuízo, né? No 58, a reunião das ações propostas em separado faz-se-á no juízo prevento, né? Então, de novo, a questão da prevenção que a gente já falou. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, também já mencionamos anteriormente, né? Para que haja, então, conexão ou continência posteriormente. Quais processos, né? Vamos analisar aqui as formas processuais, em particular. Inquérito civil, aí está o conceitinho do inquérito civil, né? O objetivo consiste em coletar elementos de convicção para as atuações processuais ou extraprocessuais. Aí vocês já sabem, cansados, aliás, de saber sobre isso, né? A cargo da instituição, notadamente a propositura da ACP. Então, claro que para a propositura de uma ACP, inclusive a atuação do legitimado Ministério Público, que já mencionamos, ele o fará com base num prévio inquérito civil, né, que estuda, analisa, investiga o caso para fundamentar a propositura dessa ação, né? Ação de conhecimento aí, né, tradicional, com relação à ação civil pública, é uma ação de conhecimento, é importante lembrar, né? É admissível também no processo cautelar, conforme previsão expressa do artigo 4º da lei da ACP, cumulado com o artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor e 294 a 311 do CPC, né, todos já analisados. Cautelar, ações típicas ou atípicas, né, baseado lá no CPC, e os pressupostos, boni iuris, periculum in mora, né, também já estudados em processo civil. É o que eu falei, quem quiser aprofundar aí, na verdade não é aprofundar, é lembrar, é só pegar o conteúdo do CPC já estudado, né? No processo executivo, então, para executar a sentença ou termos, né, de ajustamento de conduta assinado entre as partes, nós também temos essa aplicação na ação civil pública, tá? Tipos de tutela, paramos por aqui.